Para você ligado no canal do Boi em todo o Brasil, muito boa tarde. 1h mais 5 minutos pelo horário de Brasília. O sol ainda tá meio escondidinho, tá meio que disputando aí com as nuvens aqui, mas ninguém tá reclamando não. Aqui em Araçatuba o clima tá extraordinário, está irrigando a nossa mente e eu tenho certeza que abrindo os nossos horizontes depois de uma semana tão produtiva aqui, nessa que é a terra do boi. Nós estamos falando de vaca, nós estamos falando de leite. E aqui no VT Milk, que é a estreia oficial desse centro tecnológico criado pelo Zé Fernando Garcia na cidade de Araçatuba. Aliás, nós estamos dentro de Araçatuba. Você viu que o pasto termina ali na avenida, né? Cruzando ali a rodovia Marechal Rondon, já estamos em Araçatuba. E esse cenário é o que abriga esse projeto extraordinário que estreia em nível nacional, com tanta contribuição para oferecer já a partir desta semana. Rig Basa VT Milk. Os telefones da Central Leilões estão na sua tela. Você já pode tomar nota e utilizar o recurso da plataforma WhatsApp para interagir com a nossa equipe que está aqui na fazenda, na VT Milk, com o pessoal das fazendas do Basa. Os técnicos, todos aqueles que participaram aqui vão ter o maior prazer em atender a sua demanda, a sua pergunta e também indicar para você os melhores investimentos do fechamento geral que será amanhã à noite, a partir de 8 horas, com o grande leilão Basa VT Milk, que nós vamos ter a partir das 8 horas com bezerras, bezerros, embriões especialmente e altamente selecionados para fomentar ainda mais a produção de um giro leiteiro de ponta na sua propriedade. O conteúdo técnico riquíssimo que inauguramos na segunda-feira cedo segue até agora e vai terminar hoje à noite, né? Brinquei aqui que é uma pós-graduação amanhã o leilão, mas hoje nós ainda temos que concluir, fazer o exame final. E nada melhor do que temos aqui o grande mestre Pietro Baruzelli, que nos empresta um pedaço do seu tempo nessa sexta-feira, para a gente poder não só extrair dele parte, né? Porque não dá para extrair, tem que ficar com ele mais uns 120 anos junto para poder conhecer tudo que ele tem para oferecer, né? De conhecimento. Mas eu acho que com a didática, com a eloquência, eu acho que a gente já demos um recado bacana hoje de cedo, professor, e a repercussão foi extraordinária, não tinha como ser diferente. Eu acho que quando a gente junta um trabalho tão bem feito historicamente e um projeto que visa dar total transparência para o projeto do conhecimento, da execução e também do desenvolvimento disso no campo, né, até chegar no produtor que precisa de genética, no caso do comércio, como o leilão de amanhã, eu acho que fica tudo muito bem amarrado. E essa semana visou isso e eu acho que nós estamos cumprindo a meta. Então, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui na nossa programação, professor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os amigos, né? Conversando um pouco de tecnologia, isso é muito bom. Sair lá da universidade e estar aqui com os ouvintes, né, e com vocês é um prazer enorme. Não, exatamente, né? Eu acho que essa associação, né, entre o conhecimento da universidade e o mundo produtivo é o futuro, sem sombra de dúvidas, da pesquisa, né? E não só entre o mundo produtivo e a universidade, mas entre as grandes áreas do conhecimento, como, por exemplo, hoje aqui nós vamos discutir a questão do melhoramento genético, da seleção genômica, dando ferramentas para selecionar os animais que devem ser multiplicados. Então, nós trabalhamos mais na multiplicação dos indivíduos que vocês selecionam geneticamente. Então, o melhoramento genético direciona e nós desenvolvemos tecnologia para multiplicar esses animais, para a cadeia seja mais eficiente, né? Então é isso que está sendo feito, isso que está sendo discutido. A Fazenda do Basa, né, o Evandro, agradecer todo o apoio, né, durante todos esses anos aí, nesses estudos que foram feitos, focando aí a questão do leite, né, do GIR, a identificação de tecnologia para multiplicação de animais jovens. Tudo isso demanda muito estudo, né, muita compreensão dos processos. E é muito positivo ver que a Fazenda incluiu isso na rotina, né, e está usando isso como uma ferramenta para acelerar o ganho genético. Então, tudo isso é positivo, certo? Nós estamos aqui
discutindo coisas aplicáveis no campo, né, tentando trazer os prós e os contras, né, de toda a aplicação dessas tecnologias, mas, sem sombra de dúvida, o futuro da pecuária está em utilizar cada vez mais essas ferramentas que nós temos disponíveis hoje para termos uma pecuária cada vez mais sustentável e produtiva e que traga cada vez mais retorno econômico para o produtor. Eu já fiz essa pergunta para o Fernando, para o Marcos Vinícius, que está aqui também prestando boa parte do tempo preciosíssimo dele como técnico lá na Embrapa Gado de Leite. O Simeão, que está aqui com a gente, vai ficar até o último lote de amanhã à noite. Mas eu gostaria de... A missão de vocês sempre foi também um pouco quebrar alguns paradigmas, lógico, mas tirar alguns fantasmas da frente dos produtores, porque a gente não trabalha só para o grande produtor, o fornecedor de genética. Grande parte do leite brasileiro é produzido por uma enormidade de pessoas que fazem parte do grupo de pequenos produtores. E esses fantasmas já não existem mais, professor? O senhor acha que está cumprindo essa missão ao longo de tantos anos trabalhando? Exato. Hoje o Brasil ele fez o dever de casa em estudar processos, né? Processos que criaram um corpo e chegaram ao produtor. Então, exemplos disso é a inseminação artificial, que evoluiu muito através de uma técnica de reprodução programada. Isso se deve também à questão da produção in vitro de embriões, que foi uma revolução tecnológica que otimizou os processos de produção de embrião de uma doadora de alto valor genético. Isso se deve também aos processos de melhorar a receptora de embrião para que ela receba um embrião com mais eficiência. Tudo isso já foi muito bem estudado, estabelecido nesses últimos 20, 30 anos e criou-se um pacote tecnológico que hoje está sendo aplicado, né? Exemplo disso que o Brasil tem aumentado o número de animais inseminados, tem aumentado o número de doadoras de alto valor genético que produzem embriões para ser transferidos em receptoras, que são animais de baixo valor genético, para criar rebanhos, né, com alta produtividade já na primeira geração. Isso está sendo usado hoje nos programas de melhoramento genético, onde hoje o criador tem possibilidade de emprenhar a fêmea dele por inseminação artificial já próximo de 1 ano de idade, mesmo que seja uma zebuína. Isso aí tem um impacto muito grande, porque também diminui o intervalo de gerações via inseminação artificial. E tem vários estudos que são feitos hoje, onde você já insemina ela com 14 meses, que já é uma revolução tecnológica. Mas tem vários produtores que já pegam essa fêmea de alto valor genético e entra, antes dela ser inseminada, entra num programa de aspiração folicular, já consegue produzir 30, 40 embriões antes de 14 meses, transfere com 30%, ela antes de emprenhar a primeira vez, muito precoce, ela já tem 10 gestações, já tem 15 gestações. Então tudo isso parece uma coisa complexa, mas lógico, tem todo um procedimento para fazer essa tecnologia, mas isso está disponível hoje ao produtor. Ele pode utilizar dessas ferramentas nos programas de melhoramento genético para otimizar os processos de produção, desde que a genética identifique o animal positivo, a biotecnologia da reprodução multiplica com alta eficiência esses indivíduos. Multiplicar aqueles que servem realmente. Isso é uma preocupação das fazendas do base, a gente tem mostrado isso aqui. Professor, agora, dentro disso que ele falou, ainda tem agora a inclusão de um tourinho, no caso do gileiteiro, por exemplo, para fazer essa questão do rig, que é a nossa manchete aqui, né, Fernando? E aí, para o seu boa tarde, e também ao Marcos e ao Simeão, já vão ser envolvidos nesse papo. É muito legal a gente ver isso, porque vocês se conhecem há muitos anos, já limparam estábulo junto, que eu sei, vocês já contaram essa história aqui. Vocês também já se conhecem há muitas décadas, podemos falar? Já estamos... Agora, nos últimos 20, 30 anos que vocês trabalham juntos, quantas vezes conseguiu juntar numa mesma programação durante 1 hora, 3 cabeças igual a essa, e ainda observados por um Simeão Feres aqui como ele, né? Não é sempre, então a gente tem que aproveitar bem para a gente introduzir esse assunto da questão do macho no rig. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é também um desafio. Mas antes de a gente falar do macho, porque o foco tem sido na fêmea, né? Eu queria dizer, você falou dos fantasmas, e agora me colocando na posição de produtor, já falei também isso aqui, né? Eu tinha o medo da vaca, né? A vaca vai trazer uma série de dificuldades, já desde conseguir emprenhá-la e depois manter uma gestação e cuidados do pós-parto.
E o que a gente viu, o que eu senti na pele como produtor, não como pesquisador, foi que é muito factível, é muito possível, é muito desmistificado e desenrolado fazer isso, desde que você faça direito. Então, a gente cai na dificuldade de informação, nos canais de informação, parece que eles não estão abertos, há ainda muitas distâncias a serem cobertas. Então, é muito difícil para um pesquisador como o Pietro e o grupo dele levar essa informação lá na ponta. Eles não são extensionistas. Então, a gente tenta, eu acho que eu estou abrindo muito minha visão aqui, a gente tem que criar lugares onde em uma tarde você transmite mais o conteúdo maior do que um mês de curso, né? Então, essa ideia prática a gente deve pôr aqui em ação. Não, mas eu queria que, ainda antes também de passar para o Marcos, mas eu estava falando nos bastidores com o Pietro sobre a possibilidade de a gente usar o macho, acelerar no macho também. Esse exemplo dos 14 meses, a fêmea ser emprenhada, né? Virar uma mãe gestante, mas antes, por 4 meses, ela já produziu 13 filhos, né? 12 filhos, 15 filhos. Então, como é que esse lado pode ser também acelerado no macho, Pietro? Eu sei que você tem trabalhos aí, podia dar uma palhinha para nós. Exato. O macho também, como a fêmea, né? Ele tem um componente também genético ligado à precocidade sexual e à maturidade sexual. E existe ainda, principalmente no zebu, né, uma variação muito grande, né, dos animais são precoces ou não precoces. E o que nós estamos trabalhando já em cima de precocidade sexual, junto com a Sino Agropecuária, o Sininho, o Ricardo, qual que é a ideia? A ideia é, no mesmo sistema de alimentação, inclusive eles usam o intergado para fazer a alimentação controlada, você faz avaliações frequentes andrológicas e identifica os animais que são precoces na produção espermática. E nós estamos usando, inclusive, análises metabolômicas para poder identificar quais são os componentes metabólicos, além dos genéticos, que esses animais precoces possuem. Isso pode ser usado tanto em animais de origem de corte como de origem de leite. Os americanos, o que eles estão fazendo hoje? Eles pegam tourinhos holandeses, genomicamente identificados, que vão ser o futuro da produção de sêmen, tentam produzir sêmen o mais rápido possível, certo? Já com 7, 8 meses tem tourinhos que já estão produzindo sêmen para fertilizar o ócito aspirado de bezerras de 2 a 4 meses para produzir já a próxima geração o quanto antes. Então, com isso, eles estão acelerando a produção de touros, né, genomicamente qualificados, diminuindo o intervalo de gerações e dessa forma tendo um ganho genético espetacular. Então isso, do jeito que os americanos já fazem, no Brasil já tem criadores que estão fazendo, isso aí otimiza muito os programas de melhoramento. É o que o BASA está fazendo no projeto, né, que vocês estão montando lá, a intenção de associação não só da fêmea, como também a identificação desses tourinhos super precoces para já entrar num programa de produção da próxima geração. Não, eu queria puxar o gancho e jogar para o lado de Minas Gerais, né? Minas Gerais é outro país, né? É outra história. Tem os mineiros Brasil ali. Dentro do Brasil. Eu queria jogar 2 perguntas, né? Primeiro, pedir para o Marcos falar um pouco do STA, que é aquela forma de que quem cria o GIR tem essa informação. O GIR leiteiro registrado, ele recebe, se ele genotipificar os machinhos, ele vai saber muito jovens quem são em termos de qualidade. Mas eu queria jogar uma pergunta para vocês dois, um mais científico e outra mais prático. Onde que o GIR leiteiro deve chegar? Porque aqui no holandês, ele chegou no... Qual é a vaca recordista? 100 litros por dia em 3 ordenhas, com boosting, sei lá. Eu não acho que a gente vai fazer, ou deveria fazer um GIR, mas isso é a minha opinião, com 100 litros por dia. Mas como que a gente vai trabalhar daqui para frente? Eu estou falando talvez mais fenotipicamente essa pergunta. Onde o GIR vai chegar? Acho que ontem eu tentei te pôr contra a parede com essa pergunta, você não falou. Como bom mineiro, você deu uma escapada. Quantos litros de leite por dia, ou qual a lactação em 365 dias, que o GIR mede em 365, enquanto o holandês em 305, né? Quantos litros tem que ter? E o que mais vai vir? Então eu passo a palavra para os dois, os STA e essa história. Você está me botando na parede de novo, né? Na verdade, assim,
Só pegando um gancho que o professor falou, eu acho que a vaca, além de todos os adjetivos que tem, ela tem de construir amizades, né? Hoje nós estamos aqui por causa da vaca, né? Eu acho que isso vai criando uma rede, né, muito grande e construindo amizades ao longo de muitos anos e perdurando. Eu acho que isso é bacana. Essa é uma pergunta difícil, professor, porque o fator meio é preponderante. Nós aprendemos na escola que o tripé de sustentação é alimentação, genética e sanidade. E eu te diria que lá no BASA eu faço muito isso. Eu acho que associaria nesse tripé 3 fatores básicos de sustentação: equipe, a interação da equipe com o proprietário e a paixão. Eu acho que esses 6 variáveis não conseguem ficar desatreladas. Então vamos supor aqui, fazendo um exercício na sua pergunta, eu tenho genética e tenho sanidade, né? Mas eu não tenho alimentação. Esse ano, por exemplo, foi um ano crucial no processo, né? Várias regiões do estado, algumas geadas, né? Algumas secas muito severas, e aí isso tem um gancho enorme no processo, é um grande gargalo, né? Então, assim, aquele indivíduo, aquele produtor que faz o dever de casa direitinho, com alimentação de qualidade e uma dieta equilibrada, cada dia o ponto de corte vai ser maior. Nós temos um exemplo lá no BASA, onde cada dia o meu ponto de corte nessa lactação era maior. Claro que eu tenho outras variáveis embutidas no processo, né? Genoma, família. Nós estamos ofertando aqui famílias de 3 gerações com GPTA muito alto, né? E hoje tem uma chancela, né, Marcão, que nos dá esse patamar que o caminho está correto. Mas muitas vezes eu trabalhava no escuro, né? Estou multiplicando, mas será que eu estou multiplicando os melhores indivíduos? Isso é uma lacuna que fica. Então, assim, eu acho que o leite vem por tabela. Quando eu escolho, às vezes, determinado touro para acasalar, seja na raça holandesa, para fazer a meio-sangue, seja no giro leiteiro, às vezes o leite não é a primeira escolha, certo? Porque eu tenho que reunir os predicados que aquele animal tem e para não tentar multiplicar esses defeitos. Eu acho que isso que o acasalamento busca. Eu sei que você pode achar que eu estou divagando, que eu estou fugindo da sua pergunta, mas, na verdade, é uma postura um pouco difícil, não sei se todos concordam, mas eu ali nos bastidores, a gente estava falando com o professor Pietro, com você, que eu já peguei várias fazendas onde o cara queria cobrar o resultado da IATF, mas ele não estava fazendo o dever de casa. Os animais estavam com score baixo, com balanço energético negativo, né, que é o grande problema hoje dos produtores. A primípara perde muito peso porque ela tem que comer para se manter, para continuar a crescer e para produzir. Então a exigência nutricional dela é muito grande e às vezes ela está no mesmo ambiente das multis. Sim. Então, isso Será que a genética puxa a sanidade e o manejo? Também essa é uma outra coisa. Ou não, né? É o que eu te falei. Eu acho que tem que trazer atrelado, né? Porque você vê aquela pirâmide que a gente aprende na escola, com muita didática, e que você não consegue chegar no topo da pirâmide se não tiver essas variáveis conjugadas e bem articuladas. Porque, por exemplo, você é testemunha, você entrou na transferência de embrião. Se você não tivesse feito todo um trabalho de sanidade e desse condição de alimentação a essas receptoras de produzir, né, Quebrava as caras. com certeza quebrava a cara, né? Eu dei alguns exemplos que a gente vê, tem propriedades onde o cara, às vezes, ele tem na atividade dele um manejo de irrigação, onde os resultados da FIV são melhores do que a pasto, né? Isso é um fator, né, que a gente tem que dar importância. Bom, antes de entrar exatamente nessa questão e responder a STA, achei bastante interessante o que o Pietro falou, né? E tocando em miúdos, o que eu entendi, Pietro, dessa questão de se você colocar um animal de 2 a 3 meses sendo coletado, na verdade, quando esse animal estiver sendo coletado pela primeira, ou estiver parindo pela primeira vez, você está coletando a neta ou a bisneta dele. Então, a redução do intervalo de geração é uma coisa absurda, né? Bom, em relação a essa questão do Fernando, talvez eu tenha uma maneira um pouquinho diferente de ver, né? Eu acho que a gente não deve buscar uma vaca produtiva ou altamente produtiva, mas uma vaca altamente lucrativa.
E essa lucratividade ou esse lucro fornecido não necessariamente está diretamente ligado ao potencial altamente produtivo. Então, outro dia eu li um artigo que era a vaca do futuro, né? Se a gente pensar, o Gir Leiteiro e o Girolando se encaixam muito nesse quadro. Por quê? O que se espera da vaca do futuro? É uma vaca de médio porte, uma vaca altamente lucrativa, com potencial reprodutivo e produtivo de qualidade, que aceita a tecnologia. Nesse caso, a tomada de decisão numa pecuária 4.0 vai ser, né, efetiva, vai ser importante, e o animal tem que aceitar, né, a inclusão desse processo, né, responder bem a esse processo. Então, eu acho que o Gir Leiteiro, ele não vai nunca se chegar igual ao holandês, porque se chegar ele vai perder todas aquelas vantagens que ele possui hoje, né? Mas vai ser um animal que certamente vai ser lucrativo, né? E vai produzir um girolando que também seja lucrativo. Bom, em relação às STAs, é o seguinte, a gente hoje fornece para os criadores, assim que eles disponibilizam os genótipos desses indivíduos, as STAs, que nada mais são do que as PTAs genômicas padronizadas. Então nós usamos um procedimento estatístico para transformar esse valor da PTA num valor de STA que é adimensional. Mas ainda assim ele pode ser utilizado para comparação entre os indivíduos, e mesmo com essa transformação o ranking não muda. Então aquele que seria o primeiro indivíduo com a PTA genômica, ele também será o primeiro na STA genômica. E por que a gente faz essa conversão da PTA para a STA? Porque se a gente fornece hoje a PTA genômica para os touros jovens, a gente elimina o teste de progênie, ou a gente acaba com o teste de progênie, porque eu duvido muito que a maior parte dos criadores, com a PTA genômica na mão de um touro, de um animal, um macho de 7, 8, 9 meses, vai incluir esse touro em teste. Se eu já tenho o valor, ele que eu vou explorar comercialmente. Existem maneiras de se proteger o teste de progênie. Aí alguém pode perguntar, mas Marcos, na Europa as pessoas já prescindiram do teste de progênie, nos Estados Unidos também. Bom, no caso dos Estados Unidos, a gente está falando de um país que começou a controlar o leite em 1892, fez a primeira avaliação genética em 1933, e a gente no Brasil ainda está discutindo o controle leiteiro. Então, prescindir do teste de progênie hoje é perigoso. Então, a gente trabalha com a seleção genômica como uma ferramenta complementar ao teste. Então, a necessidade de fornecer a STA é para que o criador tenha a possibilidade de escolher o melhor indivíduo e ainda assim usar o teste de progênie para se ter absoluta certeza do que ele tem. Muito bom, acho que essa ideia da STA, bem compreendida não só pelos produtores de gir puro, mas também por aqueles que escolhem os touros, é muito importante, né? Porque quando você compra um touro na central, você vai ter uma STA, você não vai ver isso, você vai ver se ele está em prova, como é que ele está, já está no sumário. Agora, um touro jovem, ele pode ser, quando se usa um tourinho para repasse, você pode usar essa informação. Uma requerer essa informação. Para o Marcão, é o seguinte, que é um anseio nosso lá, e me corrija se eu estiver errado, assim, o que eu sinto é um ranking dentro da minha própria fazenda. Cada ano eu mando os tourinhos para o STA, né? Se eu tivesse um ranking para saber aqueles indivíduos eu não devo mais usar porque não vai contribuir, eu acho que isso é importante para mim. Uma coisa importante, acho que você tocou num ponto interessante, é o seguinte: mesmo que todos os resultados da STA sejam entregues para uma determinada propriedade, ele não é calculado intra-rebanho. Então se faz um processo de avaliação genética ou genômica comum, usando todos os dados disponíveis, e simplesmente, depois do cálculo da STA, se fornece os dados para o rebanho específico. Mas isso significa que todos os dados de STA entre todos os rebanhos são comparáveis. Sim. Mas, por exemplo, eu não teria, aquele ano, vamos supor esse ano, 2021, eu tenho uma bateria de touros. Eu não posso comparar dentro do meu rebanho 2020, 2019, 2018? Não, se esses valores não estiverem atualizados. Porque a avaliação genética e genômica ela é comparativa.
E a todo ano eu tenho que fazer uma atualização desses valores. Porque se eu rodo uma avaliação genética num determinado ano, com um conjunto de animais, e no ano seguinte eu incluo outros animais, essa comparação entre os anos ela não é, vamos dizer, correta. O ideal seria que, nessa nova avaliação genética, eu te fornecesse todos os novos valores e aí sim ela se torna comparativa. Posso te colocar na parede aqui ao vivo, então. Talvez, como sugestão, fosse interessante os Basa, né? Touro do Basa, que começa a ser genotipado, ganha SSTA, ano a ano essa base aumenta e ele recebe cada vez uma lista mais encorpada. Se fosse um mini teste genômico interno, né? Sim. Se isso fosse possível, era algo muito importante, Não. até para mostrar a evolução e tudo mais. Eu acho perfeita a colocação e assim, se é do possível. ponto de vista da Embrapa, não existe restrição nenhuma. Tá? Isso talvez tenha que ser, vamos dizer, uma solicitação da BCGIL que a gente pode plenamente atender, já que com as fêmeas a gente faz isso. Pois é, eu queria aqui aproveitar, sem sair do tema, mas vamos lembrar que a seleção genômica começou com o holandês por apoio da indústria de sêmen, que estava muito frustrada e cansada do teste de progênie, que levava 7 anos, custava milhões. Aí se desenvolveu. Quando começaram a aplicar, alguém falou, mas e as vacas? Será que a gente não pode usar essa informação nas vacas? E começaram a genotipar a vaca. Então, se você olha os gráficos, o número de vacas genotipadas aumentou e hoje são milhões de vacas. Todas as vacas são genotipadas. Aqui no Brasil parece um pouco diferente, no caso do giro leiteiro. Estão usando a genotipagem nas vacas, né? Porque tem a FIV, multiplica muito. Então, mas o touro está meio travado pela justificativa que você deu. Mas acho que dá para otimizar o uso da genômica no touro se a gente fizer isso entre rebanho, Basa, Mutum, Calciolândia, Cabo Verde, qualquer um. Eu acho assim, vou dizer uma opinião pessoal e obviamente existem questões, vamos dizer, políticas, filosóficas, comerciais envolvidas, né? O ideal, Fernando, hoje é que assim que a gente colocasse um touro em teste, escolhido pela genômica, distribuísse o sêmen desse animal e desse aí 6 meses para que esse sêmen fosse utilizado, você já publicasse o valor genômico daquele touro. Esse seria uma situação ideal, porque se a gente começar a reter durante 5, 6 ou 7 anos o valor genômico de um touro jovem no teste, para que eu vou usar a genômica? Então a questão toda ela é uma questão que envolve a comercialização. E por que isso? Bom, a gente tem os proprietários de touros que eles fazem um investimento de 12 a 14 mil reais para colocar um touro em teste, né? E muitos touros antigos, né, ainda tem o teste, o resultado do teste a ser publicado. Se eu pego os touros mais jovens, que teoricamente são muito melhores que os touros antigos, e disponibilizo esse resultado primeiro, eu acabo prejudicando, de alguma forma, os touros mais antigos. Mas isso faz parte do processo, isso faz parte do jogo. Existe uma maneira da gente fazer isso, mas a gente só pode fazê-lo se houver uma anuência e uma concordância dos donos de touro. Então, é toda uma questão política, envolve uma questão comercial, mas eu concordo inteiramente com você, que se a gente demorar os mesmos 5 a 6 anos, a redução do intervalo de geração, no caso dos machos, não ocorre. É isso que eu ia falar. Eu até cheguei a comentar, fazer essa pergunta, como 110% de leigo que sou. Os filhos têm que ser melhores para os pais, mas eles vão validando os pais. Nesse caso, eles vão validando tanto eles, quanto os irmãos deles, quanto são contemporâneos quase. Quer dizer, esses touros que, por exemplo, fizeram, a gente está mostrando imagens de pais das novilhas que vão à venda, das bezerras que estão sendo vendidas, e ainda são os nomes importantes que a gente tem de um passado recente, vamos dizer assim, e da modernidade também. Eles não vão se viabilizar com a melhoria de uma safra que venha com tanta carga moderna aí de seleção, né, de melhoramento. Esse é um conceito básico, né, que os filhos têm num programa de melhoramento genético, eles são melhores que os pais, né, porque você está tendo a evolução genética do processo. E aí a importância, né, de todas essas tecnologias, da identificação correta, né, de quais são os animais que efetivamente têm que ser multiplicados, porque logicamente sem conhecer o fenótipo produção de leite, o criador tem que ter uma garantia de que aquela identificação feita
pelo melhoramento genético, ela tem uma acurácia ao ponto dele investir num programa de multiplicação daquele animal jovem. Porque se ele percebe que o programa deu uma acurácia satisfatória, ele vai querer multiplicar a geração mais jovem em detrimento da geração anterior, porque a geração mais jovem ela já é fruto de um programa de melhoramento genético, ela já é fruto de um acasalamento que ocorreu, que gerou um indivíduo mais produtivo e ainda mais identificado pelas provas genômicas que vocês estão utilizando hoje e a genética quantitativa, você acaba dando uma acurácia e uma confiabilidade no modelo. Aí que tá, por isso que é importante, né? Multiplicar, hoje a gente multiplica, mas a gente tem que multiplicar o que efetivamente tem acurácia para que seja, para que esse ciclo, né, que ocorre onde sempre a geração jovem é melhor que a geração anterior. Então concordo plenamente, tem todo sentido e está caminhando para esse lado, né? Já os programas de melhoramento no mundo e no Brasil caminham para esse lado aí. Eu queria aproveitar também, essa hora vai ser boa, vai ser longa. Os mineiros vão ser colocados contra a parede aqui antes de comer a goiabada com queijo paulista aqui. E o girolando, né? Porque a gente fala muito do gir, e no fim hoje o gir, eu aprendi que o gir tesouro, o gir joia, o gir cívico, ele hoje é uma população menor. A grande população do gir está refletida no girolando. E quando fala-se de girolando, não que essa população menor também não possa abrir, ela precisa crescer, expandir, novos criadores, investidores, gente que acredite nisso. Mas isso é uma coisa, digamos, limitada. O grande negócio está no girolando. E quando a gente fala de girolando, a gente fala do cruzadão. Tinha um amigo, Fernando Garcia, meu xará, lá de Minas Gerais, você deve conhecer, de Entre Rios. Ele falava que o girolando é um cruzadão, né? E tinha gente que não gostava disso quando ele falava, ele era meio polêmico. Mas quando você fala com o produtor, eu tenho girolando. Mas na verdade, que girolando? É o girolando PS, é registrado, não é registrado? 3/4, é meio sangue? Se é meio sangue ou qualquer um desses, com que vaca? É um balaio de gato. Então, minha pergunta é: continua fazendo girolando ou para no F1? Eu acho que isso é um ponto polêmico que interessa muito para quem está no dia a dia, né? Só para esclarecer, o F1 atingiu uma boa aceitação, o 3/4 produz um pouco mais, mas perde resistência. Se você botar zebuíno, ele diminui a produção, mas ganha resistência. E aí, senhores? Bom, eu falo. Bom, vamos lá. Eu acho que cada grupamento genético ou cada composição racial, ela tem um determinado nicho e uma determinada aplicação. Quando a gente fala de girolando, especificamente, a gente está falando do animal bimestiço 5/8 holandês, 3/8 zebu. Os outros cruzamentos, para se chegar no girolando, 1/4, meio sangue, o 3/4 e os 5/8 que não seja bimestiço, na verdade são o que a gente chama de CCG, cruzamentos com controle de genealogia, para se chegar exatamente no girolando. Bom, o animal meio sangue, extremamente produtivo. A questão que se falava no passado é: o que eu faço para repor o meu meio sangue? Hoje talvez isso não seja o problema, que ele pode gestar o próprio embrião de meio sangue e fazer a reposição. Essa é uma maneira. Mas em algumas situações eu posso ter um animal 3/4 que seja até mais produtivo, o meu mercado me permita, né, ter até todos 3/4. Então, eu acho que depende muito de qual é a proposta, né, e do que você espera dos indivíduos. A gente está dentro do girolando hoje desenvolvendo duas coisas que podem ser bastante interessantes. Por exemplo, o ano que vem a gente lança a PTA para estresse térmico. Então você pode escolher o touro de acordo com a temperatura e a umidade ou a localização geográfica da sua propriedade. E uma outra coisa é a interação genótipo-ambiente. Utilizar o seu touro de acordo com o nível tecnológico da sua propriedade. Então, imagina, você a partir do ano que vem tem a possibilidade de pegar um touro 5/8, um touro 3/4 e explorar esse animal de acordo com o nível tecnológico e a localização geográfica da tua fazenda. Eu acho que isso é um ganho. Em termos de vacas é o seguinte: qual é a facilidade de você utilizar um touro 3/4 e 5/8, né, em relação a utilizar um cruzamento rotacionado do gir com o holandês?
você não se perde. Se você usar numa vacada o gir, depois holandês, gir holandês, se você não tiver o controle zootécnico muito bem estabelecido, você se perde e não sabe com quem você cruza na próxima geração. No caso do girolando, você não tem esse problema. Por quê? Usando todo 3/4 e 5/8, automaticamente ao longo das gerações, você vai ficar algo em torno de 60% a 70% de holandês na tua propriedade. Então você tem uma facilidade maior, uma homogeneidade maior do que você teria, uma padronização maior do que você teria. Então, assim, existem facilidades para isso, né? Mas tudo vai depender do tipo de touro, do tipo de exploração e de quanto você quer desembolsar para isso. Antes de você falar, só uma pergunta para o Marcos, assim, bate-bola. Quantas gerações já tem esses 5/8 hoje no Brasil? Assim, do girolando, registrados? Essa é uma questão importante. Se você comparar até resultados de experimento do próprio Brasil na década de 1970, mostraram que o meio-sangue era superior às outras composições raciais, entre elas os 5/8. Mas porque naquele momento não tinha uma seleção efetiva dentro dos 5/8. Então, se você tem uma população de 5/8 sob seleção, obviamente em algum momento você vai ter animais muito bons também. Então a comparação tem que ser feita com reservas. Hoje a nossa população de 5/8 ela ainda não é alta ou grande o suficiente, né, que permita uma pressão de seleção muito grande. Mas a gente em breve vai chegar a isso, né? E se você pensar que hoje o 1/4 ele é uma maneira assim rápida de se chegar nos 5/8, né? O uso intenso de touros de alta capacidade genômica ou genética vão exatamente te fornecer animais 1/4 de melhor qualidade e consequentemente os 5/8 também de melhor qualidade. Então depende muito da estratégia que é utilizada, mas sempre falando que a seleção dentro das duas raças puras é extremamente importante e não só contar com a heterose ou com a retenção de heterose. De outras coisas de mercado que o cara vai ter, que você falou agora da importância disso. E lá, e o Girolando Plus? Nós temos uma experiência lá grande, assim, no próprio Basa mesmo, nós já tivemos tudo, né? Meio sangue, 3/4, 5/8, 7/8, 7/16, que hoje raramente faz, né? E 3/8, e eu tenho vários clientes que também ainda caminham nesse processo e está sendo engolido pela meio-sangue. Eu acho que a bola da vez é a meio-sangue. Os leilões têm mostrado que ela tem dado 25% a 30% a mais na rentabilidade. Eu tenho clientes que estão ofertando 5/8, 3/4 e meio-sangue. A meio-sangue é diferenciada mesmo. Ela aguenta mais o desaforo, que a gente fala lá na prática. E na verdade, por exemplo, eu fiz muita 3/8 altamente produtiva, por necessidade. Porque eu tinha vários graus de sangue, chegava ao 7/8 na época, muitos anos atrás, e eu via que ela tomava um arranco na recria. Que às vezes tinha problema de seca, tinha problema de qualidade de comida, volume de comida, e o que acontecia? Aí eu comecei a voltar esse sangue na 3/4. E fiz muita 3/8, muito produtiva, que eu tenho muita até saudade delas, porque eram os animais bonitos, longevos, muito produtivos. Então eu acho assim, quando você compara as raças, os graus de sangue distintos na raça girolando, eu acho que indiscutivelmente a meio-sangue ela sobressai por essa heterose. E quando você é obrigado a ter no mesmo meio-sangue, 3/4 e outros graus de sangue, se você não imprime um ritmo mais acelerado no seu manejo, né, principalmente de comida, ela fica inferiorizada no processo. O mercado, por exemplo, tinha uma interrogação muito grande. Como vai comportar a minha meio-sangue dentro do compost? Né? Teoricamente, eu confinei. Hoje, a meio-sangue feita em cima de bases sólidas, igual a gente está mostrando aqui, e somatizado pela RIG, não tem dúvida nenhuma que essa meio-sangue é tão produtiva como a 3/4, a 7/8 e a 5/8. Porque ela tem uma base muito sólida. É o que o Evandro fala, põe a mãe na conversa. Tem o bônus da mãe no processo. Bacana, muito bom. A gente parte para cada vez mais modernidade, e aí eu queria a sua experiência, o seu depoimento a respeito, para a gente poder embutir dentro de todo esse contexto. Agora, daqui a pouco, nós não estamos nem falando da mãe, nem do pai, nós estamos falando do embrião, quer dizer, nós já estamos conhecendo o embrião, com essa história da biópsia
embrião, professor. Exato, exato. Não, você já faz análise da qualidade genética no embrião, né? O Fernando, né, trabalhou com isso muitos anos aí, isso já está estabelecido. Mas voltando um pouco ao comentário da F1, né? Hoje com semi-sexado, produção de embriões de uma base sólida de GIR, você consegue fazer toda a sua reposição, certo? Com fêmeas nascidas, né? Com 90% de fêmeas nascidas por transferência de embrião para poder manter F1 na fazenda. Isso aí é espetacular, né? Então hoje, veja com a tecnologia da transferência de embriões, consegue manter, certo, o nascimento da receptora F1, que é fértil, né? Como você estava comentando, alta produtiva e alta, ela pode receber um embrião sexado fêmea para nascer uma outra bezerra F1. E você consegue fazer a sua reposição com F1 dentro de um padrão, certo? Os americanos hoje, vocês sabem que teve uma certa crise nos Estados Unidos na produção de leite também. Então eles faziam isso, eles faziam 30% de prenhez com sêmen, com embrião sexado fêmea, para fazer toda a reposição. Então já nascia 30%, e o restante eles estavam inseminando com sêmen de touros de corte, para poder vender o macho para o mercado. Então eles faziam a reposição com essa tecnologia, transferência de embriões com sêmen sexado. Então nasce toda a reposição, certo? Quando eles atingem a taxa de reposição, o restante eles acabam utilizando, no caso dos Estados Unidos, por uma questão pontual, isso foi uma questão pontual de uma crise na produção leiteira, eles usaram, por exemplo, o sexado de rebanhos de corte em cima de vacas holandesas para poder colocar no mercado o bezerro, porque eles já tinham garantido a reposição por transferência de embrião. E lembrando que o embrião, o sêmen sexado funciona muito bem para a produção de embriões, né? Então, o sêmen sexado, que pode ter certas dificuldades na aplicação do dia a dia da inseminação, né? Dá para ter bons resultados, mas os resultados são às vezes um pouco mais variáveis. Já com a produção de embrião isso não acontece, né? Então, descobrindo também os touros que convertem mais em embrião e tem alta concepção, dá para fazer um rebanho onde você está sempre mantendo o grau de sangue F1 por causa do vigor híbrido, né? Como foi comentado, ele tem um padrão bem interessante, poderia, né? O Brasil é muito heterogêneo, né? Depende do sistema de produção, mas poderia ser uma opção de produção com alta eficiência. Eu falei para o professor Fernando no intervalo, a hora que a gente estava circulando, é que ele vai ter um gancho muito grande de avanço quando ele substitui essas receptoras pelas meio-sangue plus. Porque esses animais, além da heterose, têm uma fertilidade bruta e vão ser animais produtivos. E aí você vai colocar fazendo reposição. Então lá para nós, por exemplo, eu faço a primeira instância embrião, segunda embrião e terceira eu vou pensar se vou fazer IATF, se eu vou entorar, né? Todo esse contexto. Eu quero lembrar que tudo isso são conceitos que a gente vai disponibilizar para o mercado, porque tudo isso já é a filosofia e o dia a dia de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Simeão. De praticamente 50 anos de trabalho de seleção do Evandro Guimarães no giro leiteiro. Olha aí, por exemplo, receptoras aqui da VD Milk, tem algumas que são giro leiteiro, né, que não passaram na avaliação, são inferiores de avaliação e viraram receptoras aqui, vieram da Fazendas do Base. Então, quer dizer, aí que está uma outra prova do rigor de seleção dessa marca que é uma referência em giro leiteiro. E aí você pega outras receptoras que são selecionadas para poder virar mão de embriões tão criteriosamente acasalados, né? E aí você consegue já materializar isso ano após ano, ao ponto de a gente chegar numa semana como essa e terminar amanhã à noite com uma distribuição de animais que estão à disposição do Brasil inteiro, não é só do pequeno, nem do grande, nem do médio, nem daqui, nem de Leopoldina ou Zona da Mata, não, o Brasil inteiro tem acesso a essa genética. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a formatação do leilão de amanhã, com 14 bezerras, nascidas aqui já, desse projeto da parceria do Basa com o VT Milk, os 4 bezerros, que servirão muito bem no mercado para um repasse, e ainda esses 200 embriões entram para a história, porque já sai com todo esse conceito que tem por trás, né?
Na verdade, isso nunca foi ofertado, né? Uma situação inédita, histórica, né? E, como eu disse, o que nós estamos vendendo aqui hoje é o que nós gostaríamos de comprar. Eu acho assim, com os clientes que eu tenho para apostar nessa genética, isso é sinônimo de confiança, né? Quando você lê na planilha lá as gerações que são construídas ali com genoma alto, isso dá uma importância muito, muito grande de confiança em quem vende e de confiança no que compra, né? Você não está aventurando no escuro, né? Isso uma coisa interessante, eu conversei essa manhã com o seu Evandro, que mandou um abraço a todos e parabenizando aí pela dedicação, trabalho, agradecendo a presença. E ele disse que olhou melhor e ele tem essa coisa, mas disse que não queria mais vender, porque não por egoísmo, mas por acreditar que ele poderia fazer esses embriões dentro do próprio Basa e ter o melhor rebanho e continuar nessa. Então, assim, comercialmente falando e pensando em caminhos, se alguém arrematar todos esses embriões, transferi-los, tiver os resultados de 30%, 40%, ele tem um rebanho de primeiríssima qualidade de gir puro para tocar para frente, né? Então, assim, é interessante essa perspectiva, né? Você poder comprar um rebanho todo perfeito, né? E aqui não estamos falando só do Basa, outros têm a mesma genética, mas você poder com a tecnologia que a gente está falando aqui, genômica, reprodução e tal, ir lá e ir uma vez só. Imagina isso para investimento. E outra, não está levando só os 2 ou 4 ou 9 embriões de cada pacote, está levando no mínimo 30% a mais porque ele está bonificando isso. Isso não existe. Só uma coisa que eu acho que é importante talvez a gente colocar e pensar, é que eu concordo com o Simeão em relação ao desempenho da F1, mas a gente tem que pensar em quantas matrizes a gente teria para colocar à disposição desse mercado. Se a gente pensa num país que tem aí 20 a 24 milhões de vacas de leite, certamente a gente não consegue atingir, né, esse potencial. F1, sem dúvida nenhuma, é algo que tem que ser explorado, mas a gente tem que pensar também em outras pessoas, em outros agrupamentos raciais, em outras composições raciais que possam suprir também esse lado que vai ficar descoberto. Talvez hoje o número efetivo de vacas de alto valor genético não chegue, se a gente estiver pensando nos top 10%, estamos falando de 2.000 vacas. 2.500 vacas. E muito provavelmente esse número não é suficiente para atender todo mundo que vai querer o F1. Tá? Então, quando a gente pensa num sistema de produção de leite, a gente tem que pensar em algo mais amplo e tentar atender todos os nichos. Mas a gente pensar em empreendedorismo ser empreendedor, talvez aí esteja uma grande oportunidade de investimento. Quer dizer, você aumentar essas top 10 para 2.500, 3.000, 5.000, né? O mercado existe. Compre os embriões e monte o rebanho. Aí que tá, cada pacote desse, ainda mais com a bonificação. Nem na feira, quando você chega lá, que o cara tá querendo liquidar a banca, leva a banca inteira, custava 5 cada tomate, aí depois 2 bacias sai por 3. Não é? Isso não é feira, é só a maneira que o Evandro Guimarães, vocês aqui todos conhecem tão bem, né? Esse ícone do gileiteiro, não é à toa, e também não tem muito a ver com ele ser presidente hoje da BCG, ele está presidente, mas ele sempre foi criador e apaixonado, mas preocupado com aquela questão que a gente já abordou muito cedo, que é a parte cívica do gileiteiro, que ele chama de um produto cívico. Quer dizer, ele está preocupado com o bem comum, isso que é legal. Ele não se importa quanto vai vender os animais, ele tem que, né? Ele quer a liquidez, isso que é muito legal. Isso aí ajuda a fazer com que esses planos todos, né, no caso a multiplicação, né, de um universo maior de vacas de leiteiro para fazer o Girolando com esse nível de excelência seja possível. Então é muito legal, não dá para perder, né? Vamos montar um condomínio, professor? Não, seria uma ótima oportunidade. 7 meses, vou falar pro você. O Fernando chegou a chorar. O Pietro já tirou leite de búfala, fez mussarela, ele tem uma história na criação de gado de leite, né? Não, mas falando de oportunidades, né? Essas tecnologias, elas, todos nós sabemos, mas não custa reforçar, e aí está a importância do projeto que o Evandro está fazendo, é você criar uma geração já nos primeiros nascimentos, né? Então você cria um rebanho de alto valor genético já nos animais que vão nascer, se você transferir agora, daqui 10 meses. Então veja a oportunidade, né? Então quantos anos de seleção para alguém
chegar no produto de qualidade que chegou hoje, e aí a oportunidade que um criador tem hoje de comprar esses embriões, transferir em receptoras de baixíssimo valor genético e já ter na primeira geração o que se tem de melhor. Então é isso que é a beleza da tecnologia, né? Isso é um exemplo de como a tecnologia pode ajudar para a evolução do processo. Quantos anos seriam necessários para você chegar num valor genético como esse que está sendo ofertado? Então, isso aí são ferramentas espetaculares aí de otimizar a produtividade da pecuária. A gente falou aqui essa semana em comprar tempo, né? O tempo tem um custo grande, você está comprando tempo. Você traz, você fala tudo. Daqui a 9 meses, 10 meses, nascem animais, fêmeas, bezerras da primeira linha. Quanto custa isso? Aí não sei os valores, né? Leilão é uma coisa assim, mas existe parâmetros de mercado. Se você fizer essa conta, você vai ver que a relação custo-benefício é altamente favorável. Compensa demais e todas as contas já foram feitas e quem faz contas vê o quanto isso é uma oportunidade ímpar que as fazendas do Basa estão colocando na parceria com a VT Milk. Mas a gente está nesse momento, faltando 2 minutinhos já para a gente encerrar aqui. Eu queria de antemão, o professor vai ficar com a gente ainda mais um tempo, né? Nós temos ainda algumas colocações ainda a fazer, mas o Marcos infelizmente vai ter uma estrada para pegar hoje, sexta-feira. Eu quero aqui, em nome de todos os que passaram por aqui, todos os que estão acompanhando de alguma forma do outro lado da tela, Marcos, agradecer demais o desprendimento. Não é fácil você ficar 3, 4 dias por aí, a não ser num compromisso muito grande ou fora do país, sei lá. Tá aqui com a gente não só um motivo de muita alegria e prova do prestígio do Fernando, né, aqui do VT Milk, mas também um comprometimento seu com essa cadeia produtiva que essa semana teve historicamente um conteúdo que eu não me lembro de ter visto nada parecido em termos de abrangência, né, em nível nacional, como nós tivemos aqui essa semana. Então, foi muito positivo e, claro, o canal do Boi, eu falo isso em nome da direção da empresa, está sempre de portas e microfones abertos para todas essas colocações de vocês, porque dá gosto de ver esse Brasil que funciona através dos estudos de vocês todos. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho, viu, Marcos? Daniel, muito obrigado, agradeço ao Fernando o convite. Normalmente os convites do Fernando são irrecusáveis, né? É sempre um prazer, né, estar junto com o Fernando nesse tipo de evento, e também ao canal do Boi pela excelente cobertura e pela possibilidade de atingir, né, o nosso público. E também, obviamente, para falar um pouquinho do trabalho da Embrapa. Muito obrigado. Legal. Simeão, você não reda pé não, tem muito pão de queijo para nós compartilhar aqui. Tamo aí, tamo junto. E hoje nós vamos estar mais tarde ao vivo, o doutor Rafael está aqui com a gente, o Vandeli, o pessoal vai ter uma ideia do que nós vamos ter amanhã nesse leilão, a partir das 8 da noite, que a Central Leilões está organizando. Os telefones aí continuam na sua tela, você pode abusar desse povo. O Marcos Vinícius vai embora, mas se chegar uma pergunta aqui, zap nele. E ele, de onde tiver, vai mandar a impressão dele, porque é um cara comprometido com isso. Professor, muito obrigado mais uma vez. Hora da gente sentir, como um amigo nosso daqui costuma dizer, as sensações organolépticas agora de uma costela genômica servida no Snip Chip, preparado e bem decorado pelo meu amigo Fernando Garcia, que vai voltar com a gente mais tarde ao vivo aqui, mas eu acho que foi bastante produtivo, que novas possibilidades, oportunidades como essa surjam para a gente aprofundar cada vez mais esse assunto, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, parabenizar o Fernando, vocês todos pela organização, prazer enorme estar com todo mundo aqui, Simeão, Marcos, né, discutindo tecnologia, isso é muito positivo, né? A oportunidade que a gente tem hoje de estar mais próximo, né, da universidade, estar mais próximo do produtor, a gente considera muito, parabéns pelo evento espetacular, agradecer o Evandro também, toda a Fazenda do Basa por essa parceria que nós temos há vários anos, o apoio que ele deu à ciência, à tecnologia, né? Isso é muito positivo. São poucos produtores, às vezes, que enxergam lá na frente, dão apoio e incentivam, né, a universidade a trabalhar e desenvolver tecnologia. Então, é sempre um prazer e a gente participa com muito prazer aqui do evento como hoje. Legal, maravilha. Obrigado, professor Pietro Baruzelli. Mestre, vamos lá? Vamos seguir então, porque mais tarde nós voltaremos hoje às 6 da tarde dentro do programa Mais Pecuária no canal do Boi para falar um pouquinho mais sobre essa semana. A gente vai fazer um balanço aqui e, lógico, já
apimentar o leilão de amanhã para a gente ter, eu tenho certeza, uma audiência extraordinária. A equipe da Central Leilões, na figura da Fernanda Ferelli, que junto com toda a equipe comercial está em contato com as pessoas que tenham o interesse e a necessidade de investir num produto como o que foi selecionado para essa venda especial, e a gente vai trazer um aperitivo disso que vai ser vendido amanhã na programação de hoje dentro do Mais Pecuária.